Dá para gravar. Por aí. Muito bem. Bom dia, gente. Então, nós estamos aqui na segunda aula, tá? Na segunda parte da nossa aula, o fim do Pacto Colonial, com a segunda parte, ok? E na primeira parte nós falamos sobre primeiro reinado, né? Nós falamos sobre independência, nós falamos sobre Constituição, a vinda da família real, né? Tudo que isso implica para tudo que isso implica para nós, né? Aqui como colônia. Então, lembrando que o Brasil agora, a partir de 1808, é sede da monarquia, né? E é o único país a receber, né? A sua monarquia, né? A família real do país, ok? Assim como nós vimos ontem na live que o Brasil foi o último país, né, a acabar com a escravidão aqui, ok? Então, hoje, na segunda parte da aula, nós vamos ver, então, né, a questão do segundo reinado, tá? Que aí seria o Dom Pedro II. Mas um pouco antes do segundo reinado, antes, né, nós temos algumas coisas que aconteceram no país, né, algumas revoltas também que aconteceram no país. Então, foi lá colocada a primeira Constituição, não é? E o que você vai ter, por exemplo, no Nordeste, né? Especificamente, e travou. Especificamente. Gente, eu estou continuando falando. Vocês estão me ouvindo? Porque travou minha tela. Dá para ouvir. Então, beleza. Nós temos, então, especificamente em Pernambuco, nós já tivemos, né, aquela revolta em Pernambuco, tá? Que foi um levante popular, né, em 1817, tá? 1817. E agora nós vamos ter a Confederação do Equador, também em Pernambuco, em 1824, tá bom? O que vai acontecer lá? Você não tem nenhuma modificação, né, nessa revolta, tá? Por exemplo, depois dessa revolta, as cargas tributárias, por exemplo, elas não diminuíram nem se mantiveram no mesmo valor, elas aumentaram. Né? Então, isso fez com que o pessoal se revoltasse, né, e proclamasse, então, uma república lá, certo? Uma república no Nordeste. E aí eles vão se unir, por exemplo, com o Ceará, vão se reunir com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, ok? E eles vão formar uma junta governativa, tá? E quem vai governar essa junta é o Paz de Andrade. O que vai ser com isso, gente? Eles vão querer se libertar, né, de um certo modo, né, do restante do país, ok? E aí, como eles são a favor, né, de que o, o Dom Pedro Alcântara, né, o segundo, né, na verdade, como ele é a favor da monarquia, eles vão querer, então, que por um tempo só volte o imperador, tá, depois de um tempo. Tá? Deixa eu me explicar aqui melhor, que eu acabei me enrolando e eu mesmo percebi, ok? Eles vão assumir, eles vão declarar sua independência, ok? E qual é a base da Constituição que eles vão ter para eles? A Constituição colombiana. A Colômbia se tornou independente em 1810. Então, eles vão usar a Constituição da Colômbia como base para eles. Né? Por exemplo, um dos artigos da Constituição da Colômbia vai dizer que qualquer outro lugar, né, província ali da marcação geográfica colombiana que queira, né, se juntar a ele, será bem-vindo. Né? Não nessas palavras, mas assim, vão poder se juntar. Então, quem antes não fazia parte, né, do território colombiano e agora com independência quer fazer parte, vai ser aceito. Tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, eles vão reivindicar uma autonomia regional. Certo? Por quê? Porque antes você tem o rei que manda em tudo. E eles querem autonomia regional. Que é o tipo que nós temos hoje, gente. Tá? Cada governador vai ditar as leis para o seu próprio estado. E nenhuma lei pode ser acima das leis federais. Certo? Então, mais ou menos isso. Ok? E aí, quem é o líder desse movimento da Confederação do Equador? O Frei Caneca. E quando, né, esse movimento for reprimido pelas forças, né, do Império, ele vai ser condenado à força, ele vai ser executado. Okay? Sempre, gente, lembre-se de uma coisa, sempre em movimentos assim, sempre vai ter alguém que, né,
vai sofrer umas consequências maiores. Ela desligou a câmera? Não, gente, minha câmera travou, por isso que não está aparecendo. Estou aparecendo eu meio com biquinho. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então beleza. Se vocês quiserem, eu posso desligar e entrar de novo. Vocês que mandam. Não? Sim? Então vamos continuar. Na hora que vocês decidirem, vocês me respondem, gente. Me respondam. Então, lembrando que esses movimentos sempre terá alguém que vai sofrer consequências, né, maiores, assim. Vai ser executado, vai ser uma coisa mais triste para que sirva de exemplo para os outros, ok? E aí, o que nós vamos ter? Diante disso, né, no primeiro reinado, nós vamos ter uma política externa. Como, por exemplo, uma política externa, tá? Aqui, nós vamos ter o seguinte, deixa eu baixar aqui, né? Dois elementos que vão marcar, tá bom? Essa política externa, por exemplo, é do Dom Pedro I. A negociação pelo reconhecimento da independência e a guerra da Cisplatina. Gente, a questão da independência. É necessário que outros países reconheçam a independência. Professora, pode repetir de novo? Travou aqui, quando você falou de independência. Ah, tá. Ó, na política externa do primeiro reinado, dois elementos marcam essa política de Dom Pedro I, que é a negociação pelo reconhecimento da independência e a guerra da Cisplatina, da independência da Cisplatina, tá? Então, eu falei assim, que é necessário que outros países reconheçam a independência de um país, certo? Para que ele se torne legítimo, ok? E aí, você vai ter, por exemplo, que quem vai interferir nisso, né, para que Portugal reconheça a independência do Brasil, é a Inglaterra. Mas para que Portugal reconhecesse, né, a independência brasileira, eles exigiram que o Brasil pagasse uma dívida para eles. Né? Então, nós, a grosso modo, nós compramos, né, o reconhecimento da nossa independência. Era uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, 2 milhões de libras, e nós assumimos essa dívida, tá, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. E a guerra de independência da Cisplatina, que foi outro elemento. Tá? Lembrem lá do mapa. Então, se você colocar aí os seus dois dedinhos, né, o indicador e o dedo do meio para baixo, pensa assim, que o dedo indicador seria a parte do Brasil, né, e o dedo do meio seria a parte da Argentina. Então, aqui, entre os seus dois dedos, passa o rio que vai desembocar no Rio da Prata, tá bom? E aí, lá no finalzinho, essa última falange seria o que é hoje o Uruguai, que é a República, que era a Cisplatina, a região da Cisplatina, tá? Fica fácil de vocês aí visualizarem. Então, o que acontece? O Brasil tinha esse território e estava lutando para que não perdesse. E aí você quer falar alguma coisa? A região ali da Cisplatina se juntou com a Argentina, né, para que conseguisse se libertar do Brasil. Então, você tinha essa disputa. Aí, qual é o papel, então, da Inglaterra? Entrar para mediar esse conflito. E aí, o que foi decidido? Que a região da Cisplatina não ia pertencer nem ao Brasil, nem à Argentina. E acabou se tornando um país independente. Então, aí nasce a República Oriental do Uruguai. É aí que nasce, então, a nação uruguaiana. Ok? E aí, gente, então, como eu sempre falo, os ingleses, né, sempre intermediaram por questões econômicas, tá? Não é por questões ideológicas, ok? Porque você poderia fazer comércio, tá? Os Estados Unidos entram na parada também, nessa questão da política interna, tá? Eles vão reconhecer a nossa independência mais tarde, em 1824, eles vão reconhecer a nossa independência em 1824, e por que que para os Estados Unidos também era interessante reconhecer a nossa independência? Porque, pelo seguinte, lembre-se que eles eram colônia da Inglaterra, ok? Eles conseguiram sua independência
E os seus estados eram independentes, eles tinham autonomia regional, é isso que eu quero dizer, né? Ali as 13 colônias. Então, cada estado tinha sua autonomia regional. E era isso que nós buscávamos, né, em algumas revoltas, e nunca conseguimos, ok? Então, se os Estados Unidos conseguiram sua independência, conseguiram sua autonomia, né, e vão começar a se industrializar, eles também vão ter que fazer comércio com outras nações. Só que eles estão iniciando sua industrialização. Então, eles não podem, por exemplo, bater de frente com a Inglaterra, né, que já está há mais tempo, ok? O mercado, né, vamos dizer, na disputa, né, ele já está há mais tempo aí, né? E aí o que acontece? Vou sair de novo. Tudo bem. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a investir aqui nas repúblicas, né, aqui da América do Sul, da América Central e do Sul, tá? Então, eles vão investir nesse novo território, ok? A Inglaterra vai continuar fazendo comércio e os Estados Unidos vai começar a investir aqui, tá bom? Outra questão, né? Então, você tem em Portugal que vai, então, reconhecer nossa independência, os Estados Unidos em 1824, a Inglaterra em 1827 reconhece a nossa independência, tá? E aí, gente, o que ela vai fazer com Dom Pedro, então, primeiro? Ela vai assumir, ela vai pressioná-lo, ok? Para que ele acabe com o tráfico de escravos, porque isso ainda existia no Brasil, né? Nós estamos falando aí antes de 1830, tá? E o que ele queria? O que a Inglaterra queria? Que Dom Pedro assumisse esse compromisso de acabar com o tráfico até 1830. O que não aconteceu, como nós já sabemos, ok? Então, Professora, pode falar. aonde que fica a Inglaterra? A Inglaterra fica na Europa? Fica na Europa. Lembra o meu quadradinho lá, quando eu fazia a Península Ibérica? Que eu fazia um quadrado e aí um pedacinho eu fazia Portugal? Sim. Mas Ah, se a Inglaterra fica na Europa, por que eles falam inglês, então? Eles não falam espanhol ou alguma língua derivada, como Portugal, que fala português? boa pergunta. Bom, porque possivelmente as pessoas que se instalaram lá tinham essa língua já. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Ah, então, tipo assim, pode então ter existido outro tipo de povo dentro da Europa sem ser europeu? Peraí, dentro da Europa, em que parte? Não, você disse que a Inglaterra fica que a Inglaterra fica na Europa. Sim. Então pode ter existido outro tipo de povo sem ter a mesma descendência do que os outros europeus, podem ter dinastias diferentes, Ah, tá. Ó, eles falam diferentes. alguém aqui abriu o chat e colocou assim, por causa das invasões bárbaras. Exatamente. O que você vai ter? Ó, ali você vai ter na Inglaterra, então, pessoas que têm descendência dessa língua, certo? Por exemplo, imagina o mapa. Você tem Portugal, você tem a Espanha, você tem a França, e aí você vai ter a Alemanha, você vai ter a Suíça, né? Então, depois da França, você vai ter o que nós chamamos de povos bárbaros, tá? Por que bárbaros? Porque eles não têm os mesmos costumes que outros países, né? Então, lembra dos vikings, né? Também são conhecidos como povos bárbaros, né? Porque eles têm costumes diferentes, ok? Então, essas pessoas, esses povos, conforme eles vão vindo para esses territórios, as línguas vão se fundindo e vão se formando até chegar no que é atualmente. Tá? Isso aconteceu com Portugal, aconteceu com a Espanha, aconteceu com a Itália, por exemplo, né? Se você for lembrar da Itália, a formação de Roma, né? Você tinha várias cidades ali perto de Roma que com o tempo se juntaram e formaram Roma, tá? Então você tem povos, né? Cidades não, desculpa, você tem povos, os latinos, os etruscos, tá? Você tem os sabinos, você tem povos que quando eles se juntam, eles vão formar então uma cidade e aí as línguas vão se misturando até chegar
no que é a língua romana. Acho que eu respondi a sua pergunta, Júlia. Sim, sim, Ou não? entendi. Entendeu? Se eu não respondi, você fala, que daí eu tento responder de uma outra maneira, tá? Então, na Não, entendi. Inglaterra, também você vai ter essa questão. Você vai ter um povo que vai chegar lá, vai se misturar, né? Lembre o seguinte, que quando você tem a expansão, né, dos povos antigos para outros lugares do mundo, eles vão levar os seus idiomas para outros lugares, né? E aí, quando chega um outro povo e se instala, você vai misturando os idiomas. Pensa também no nosso caso. Você tem a língua indígena e quando chega os portugueses, com o tempo as nossas línguas vão se misturando para chegar no que é hoje. Tá? Certinho, Júlio? Sim, obrigada. De nada, imagina. Tá? Muito bem, gente. E aí, ó, vamos continuar, então, voltando aqui, né, para a nossa questão do Brasil. Então, ó, o que, que você vai ter depois de guerra de Cisplatina, né, depois de outros países que vão reconhecer a nossa independência, dos Estados Unidos que vão investir aqui, né, para fazer comércio conosco e outras nações europeias, né? O que nós vamos ter nesse sentido todo, né? Dom Pedro, então, assumir essa dívida de Portugal para com a Inglaterra, né? Tudo isso vai levar, então, o governo de Dom Pedro a um certo desgaste. Por quê? Você vai ter pessoas que vão ser a favor da sua posição e pessoas que serão contra, certo? Então, gente, isso vai acabando com um certo governo. O Abraham Lincoln, ele tinha um discurso assim, que uma casa dividida não permanece em pé. Se eu não estou errado, é o discurso de quando ele foi eleito presidente, né? E aí depois teve a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? E aí o Norte vence o Sul, né? Então, assim, qual que é a intenção do Abraham Lincoln? Não importa se o Norte vença ou se o Sul vence. Né? O que não poderia acontecer é os Estados Unidos se dividirem em dois países. Né? Então, aqui, se você for pensar pelo mesmo jeito, claro que é importante você ter alguém no governo, né? Só que quando você tem uma oposição muito forte, acaba se desestabilizando o governo em si. E aí, para acontecer uma revolta, é muito fácil, que é o que vai acontecer um pouco mais para frente, como nós vamos ver. Né? Então, tudo isso vai se desgastando com a questão do governo do Dom Pedro I. Tá? E outra coisa, você vai ter também a questão econômica. Nós já tivemos o ciclo da cana, né? E acabou entrando em decadência. Nós já tivemos a mineração, né? Lembra que nós estamos no século XIX, então nós já passamos por dois ciclos econômicos, e os dois entraram em decadência, né? Porque você já tem uma cana bem mais fraca, né? Não tem aquela plantação enorme que você tem antes, né? E a mineração também, gente, já usou tanto para exportar esse ouro para mandar para fora, né? Como já usou também, né, nas famosas igrejas, né, de Minas. Então, assim, o ouro também foi se desgastando, foi acabando, desgastando nesse sentido, foi se acabando. Né? E aí, então, você imagina, um governo que então, já passou por dois ciclos econômicos e os dois estão decadentes. Né? Todas as revoltas que vão ter, o governo vai investir dinheiro para poder reprimir, né? Então, são soldados, são cavalos, né? O trajeto que você faz até lá, leva dias, questão de alimentação. Então, o governo vai gastar o dinheiro com isso. Né? Por exemplo, aí a Confederação do Equador, né? Que teve essa repressão. Teve a Guerra da Cisplatina, né? Guerrearam aí tanto com os argentinos como, né, o pessoal do Uruguai, ok? Assumiram a dívida. Então, tudo isso foi acabando com o Estado, tá? E você montar um Estado brasileiro, estruturar um Estado brasileiro, também dá gasto, ok? Tanto que o Banco do Brasil, que já existia na época, entrou em falência, né, em 1829. Então, tudo isso vai levar com que Dom Pedro abdique o seu trono, ok? E vá para Portugal, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Aham. Beleza. Qualquer coisa vocês vão respondendo. Sim, não, aqui no chat. Tá? Que o chat está aberto, eu estou conseguindo ver. Tá? Outra questão. Se você tem um governo já meio, vamos dizer assim, capenga, né? Não muito bom das pernas, e uma economia já um pouco desestruturada, o que você vai fazer? Você vai emitir papel moeda.
né? Vai desvalorizar o nosso réis, né, que era a moeda da época. Então, nesse caso, facilitaria as exportações, mas para você comprar produtos, encareceria o produto, tá? Mais uma questão para que perturbasse aí o governo de Dom Pedro I. Lembra que ele é uma monarquia, e aí o que, que ele quer? A centralização do poder na mão dele. Tá? Lembre-se do poder moderador. Tá? Você tem aí o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O que acontece com esse poder moderador? Se ele não gostasse de algo, ele poderia, por exemplo, acabar com a Câmara Legislativa, ele poderia acabar com o Senado, e aí todo o poder volta para a mão dele. E esse é um tipo de governo absolutista que nós tínhamos, né, que tinha na França, e com a Revolução Francesa isso acabou. Né? Então, as pessoas também pensavam nisso, né? Quando eu digo as pessoas, a elite, tá bom? Não o povo em si, né? A elite. Okay? E ele tinha vínculos com a elite portuguesa também. Por quê, gente? Porque lá ele ia estar disputando o cargo de rei também, né? E pensa bem, ele voltando para lá, né? Ele se aliando com as elites portuguesas, e ele sendo rei aqui no Brasil, até antes dele abdicar, ele sendo rei no Brasil, o medo que a elite tinha, por exemplo, era que o Brasil voltasse a ser colônia novamente, e era o que eles não queriam. Né? Então, quando ele abdica o trono em abril de 1831, né, ele vai deixar aqui o filho dele de 5 anos, que é o Pedro de Alcântara. Ok? Só que o que acontece? Ele é um menor. Como é que ele vai assumir o trono? Ele é uma criança, ok? E se ele é uma criança, ele não pode assumir o trono, ele não tem faculdades mentais, vamos dizer assim, né? Para tomar decisões por um país inteiro, né? Quando eu digo faculdades mentais, eu quero dizer que ele não entende da coisa, né? Ele não vai conseguir pensar a questão de moeda, economia, vamos fazer aliança com esse país ou não. Ingrid, você disse que em 1824 o Brasil entrou em falência. Quando ele se recuperou? Não achei essa informação, mas eu posto depois no grupo, Nicole, tá bom? Porque nós temos o Banco do Brasil até hoje, certo? Então, eu vou procurar informação que eu não achei de nada. E aí eu coloco no grupo depois, tá bom? Não lembro onde eu parei. Do Dom Pedro II, do Pedro de Alcântara, né? Antes de ser Dom Pedro II. Então ele vai ficar aqui no Brasil e aí ele vai ter tutores que vão cuidar dele até ele crescer, né? Mas, gente, e a nossa Constituição? O que ela vai dizer a respeito, né, de, o nosso rei abdicou o trono, voltou para o seu país. Como ficamos? A Constituição não diz nada sobre isso, né? Então, o que eles vão dar, o que vai acontecer? A Constituição, então, ela vai dar uma brecha para que haja um período de regência. Até, então, Pedro de Alcântara conseguir ser adulto, né, ser maior, né, no caso, na questão da idade, para que ele possa assumir o trono brasileiro, ok? E aí nós vamos entrar num período de regência. Nós temos a regência trina, provisória, e a una. Né? Então, nós temos aí 2 governos de regência trina e nós vamos ter 2 governos de regência una, ok? Outra questão, gente, que eu não comentei aqui, a imprensa, tá? Foi até uma dúvida que ele me perguntou aí durante a semana, na questão da imprensa. A imprensa, gente, ela só vem para o Brasil com a família real em 1808, ok? Antes, qualquer impresso, qualquer livro, qualquer algo relacionado a disseminar informações, tá? Jornal, era proibido no país, ok? A imprensa só vai chegar aqui com a família real, tá? E aí eles vão ter muitos, né? Vai ter o jornal, né? Imprensa real e outros jornais espalhados aí pelo nosso território, tá bom? Tanto a favor quanto contra, tá? Os nossos governos, ok? E aí essa disseminação vai ser intensa de muitas coisas, tá bom? Deixa eu aqui, período regencial, achei. Opa. Tá. Então, muito bem. Aí, chegando nesse período regencial, o que nós vamos ter? As pessoas que são contra o governo, os liberais, né, que querem uma autonomia na regência, na província, né? Então, quando o Dom Pedro I volta para Portugal, o que eles vão ver? A chance
de que esse tipo de governo, essa autonomia nas províncias, comece a ter corpo, comece a ganhar forma, comece a poder ser possível de acontecer, ok? E aí nós vamos ter nós vamos ter a questão dos dois partidos. Você tem o Partido Brasileiro, que depois se tornou o Partido Liberal, e o Partido Português, que depois se tornou o Partido Restaurador. Então, Partido Liberal e Partido Restaurador, ok? Para ficar mais fácil. E o Partido Liberal ele vai se dividir em duas partes. Os exaltados, que queriam, por exemplo, acabar, né, com o cargo vitalício do Senado, né, e com o poder moderador, porque se esse poder moderador continuasse existindo até Dom Pedro II, ele vai ter todo aquele poder que o pai dele tinha, tá? De acabar com a Câmara Legislativa, por exemplo, né? E os moderados, que eram senhores de terra, senhores de escravos, né? Então, assim, são dois partidos em que a elite está no poder, ok? Só que os exaltados é uma parte e os senhores de terra e de escravos são a outra parte, ok? E esses moderados, eles eram, por exemplo, a favor, né? Eles acreditavam o seguinte, que com a queda de Dom Pedro I, eles poderiam assumir o poder sem modificação no funcionamento do Estado. Então, assim, eles até queriam que o Dom Pedro I voltasse, tá, para o Brasil, assumisse o cargo. Tá? Porém, se ele não voltasse para assumir, né, o cargo de imperador, não teria problema, porque essa elite poderia mandar no país, do jeito que ela quisesse, sem intervenção nenhuma. Tá? Era isso que eles queriam. Uma coisa é você ter autonomia, fazer regras para um bom funcionamento. Outra coisa é você ter autonomia e mandar do jeito que você quer. Okay? Então, aí fica a diferença dos exaltados, que queriam autonomia na província, para as províncias, e os moderados, que queriam mandar nas províncias como eles quisessem, tá bom? Então tem essa diferença, tá? E o Partido Português? O Partido Português, ele é a favor, de qualquer maneira, que o Dom Pedro volte, tá? Só que eles vão perder força quando Dom Pedro morrer, tá? Lá em Portugal, ok? E aí, o que eles vão fazer? Vão ficar aí soltos, né? Não, eles têm que se agrupar em algum partido para eles poderem ter força, espalhar suas ideias. Então, como eles também eram a favor dessa monarquia, eles vão se aliar com os moderados, tá? E depois de um tempo, gente, o que você vai ter? Você vai ter o Partido Liberal e você vai ter o Partido Conservador, tá? O Partido Conservador será aquele partido a favor da monarquia, o Partido Liberal vai ser aquele partido a favor de que as províncias tenham a sua autonomia. Tá? Então, nós estamos caminhando, agora que você já teve independência, né, e você já está tendo toda essa questão difícil, né, no nosso sistema de governo, nós vamos caminhar, então, agora para um novo estilo de governo, que é a república. E tudo bem, vai demorar um pouco para acontecer, né, mas vão acontecer intervenções, vão acontecer revoltas que vão mudando cada vez mais o tipo de governo do país, tá? Porque essa questão, né, dos liberais é a questão da não intervenção do Estado, tá? Por isso nós estamos caminhando para a República, ok? E diante desses, né, desses partidos, tá? Vou voltar no liberal e no moderador, no moderado, perdão. Então, vou voltar no Partido Liberal, parte dos exaltados, e no Partido Liberal, na parte dos moderados. O que você vai ter, né, com isso? Se você tem uma criança que pode, que é o herdeiro do trono, não pode assumir. Você tem dois partidos, né? Você tem um partido, desculpa, você tem o Partido Liberal dividido em duas partes. Então, o que eles vão fazer? Vão entrar num consenso. Então, você vai ter um representante do Partido Liberal, do Partido dos Exaltados, um representante dos moderados e um militar. Essa vai ser a regência plena, tá? E por que essa regência plena provisória? Porque ela vai dar base para uma regência permanente, uma regência um pouco mais duradoura, um pouco não, uma regência mais duradoura, ok? Então, você vai ter, por exemplo, na primeira regência plena, tá? Que é em 1831, ok? De abril a junho de 1831. Então, você vai ter Carneiro de Campos, Campos Verdeiro,
tá? E o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então, você tem representante dos dois lados, exaltados e moderados, e um militar, ok? Eles vão, por exemplo, apoiar o seguinte, né? A lei regencial. Essa lei regencial, eles vão criar, né? Apoiar não, eles vão criar essa lei regencial. O que vai ser essa lei regencial, gente? A Constituição, né, não vai dizer como será essa regência, tá? Então, quem vai assumir, como que vai assumir, quantas pessoas vão assumir. Você vai ter os 3 regentes. Por que eu falo quantas pessoas? Você tem os 3 regentes e você tem ministros, tá bom? Pensa nos nossos cargos de hoje. Você tem o presidente, você tem o governador, mas você tem ministros que o ajudam, tá? Então, nesse sentido, aí quantas pessoas vão assumir, nesse sentido que eu estou falando, tá bom? E aí, essa regência, ela vai, então, essa lei regencial é o que vai dar esse corpo para a regência prima. Tá? Quem vai assumir, quantos vão assumir, né? Qual sairão os cargos, quem vai assumir esses cargos, essas coisas, ok? E aí, depois disso, você vai ter uma outra regência trina, então, que seria a segunda regência trina provisória, tá bom? Que é o Braulio Muniz, o Costa Carvalho e o Lima Silva vai se manter. Então, só mudou os exaltados e os moderados. O militar permaneceu, ok, gente? E diante dessa segunda regência trina, você tem o ministro da Justiça, vamos dizer assim, né? Que seria a Justiça da Regência, né? O ministro da Justiça da Regência, que é o padre Diogo Antônio Feijó. Ele vai se destacar por um dos seus feitos, ok? E isso, para ele, vai ser um ponto, tá bom? Ele vai ganhar prestígio, ele vai ganhar o cargo, né? E por que ele vai se destacar, nesse caso? Ele vai criar, por exemplo, a Guarda Nacional. Para que vai servir a Guarda Nacional? Para manter a ordem interna e sufocar qualquer foco de rebelião, tá bom? Outra questão, para que essas regências, gente, independente da trina ou da UNA, desse certo, fosse para frente, seria muito importante, né, você não ter revoltas. E se houvesse, que elas fossem contidas o mais rápido possível, como aconteceram com as outras, ok? Para que você pudesse mostrar sua autoridade, mostrar que você tem controle da sua ação, okay? Que as pessoas respeitam a sua autoridade, tá? E por que eu estou falando isso? Tá? Porque o Diogo Antônio Feijó, ele vai passar por duas revoltas que vão ser um desastre para ele, certo? Antes da gente falar delas, né, você vai ter também o seguinte, em 1834, a segunda regência trina vai aprovar aí, né, o ato adicional. O que é esse ato adicional? Então, se você tem a regência trina provisória, você vai ter o ato adicional que vai eleger uma regência. O carro do ovo está passando, gente, daqui a pouco vai aparecer gravado aí. Uma, eletiva e temporária, tá? Mandato de 4 anos, ok? Por isso que nós vamos ter 2 regências tá bom? E aí, o que você vai ter? Vai ter um presidente da província, ou seja, um cargo de governador hoje, tá? Que quem vai nomear é o regente, ok? E esse presidente da província, ele vai ter o controle legislativo e executivo local. Então, se nós formos comparar hoje, você vai ter o governador, certo? E aí, no município, você tem o poder executivo, que é o prefeito, e o legislativo, que são os vereadores. Então, trazendo para hoje, seria assim, o governador, ele vai ter o controle sobre o prefeito e sobre os vereadores, certo? Então, ele que vai tomar as decisões. Você vai ter o cargo de executivo e de legislativo, mas quem dá a última palavra é o governador, tá? Então, fica aí essa comparação para ficar fácil de vocês fazerem associação, tá bom? E o Diogo Antônio Feijó estava de qual lado? De moderado, certo? Aquele que era a favor lá, né? Deixa eu voltar aqui, os moderados. Aquele que era a favor de assumir, né, que os senhores de terra assumissem aí o poder do jeito que eles quisessem na província. Assumissem o poder e governassem como eles quisessem, tá bom? Só que o Diogo Antônio Feijó, ele vai ter assim, um jogo de cintura até. Então, senão, gente, ele não teria sido eleito, ok? Porque quando o nome dele é lançado, ele consegue vencer as eleições facilmente, ok? Ele era um nome que se destacava, tá?
Mas durante o seu governo, como eu falei, vão acontecer duas revoltas, tá? Então, ele governou 2 anos, 1835 a 1837. Né? Foi curtíssimo, né? Foi curtíssimo, né, o seu governo. Porém, duas revoltas marcaram o seu governo, que é a cabanagem no Pará, 1835 a 1840, né? Que durou 5 anos, ok? E eles não aceitavam qualquer presidente da província que o regente mandasse, ok? Eles queriam que quem governasse fosse o Dom Pedro II. Então, qual era a intenção da cabanagem? Tornar-se independente por um tempo, ok? E quando o Dom Pedro, né, o Pedro de Alcântara, pudesse assumir o trono, eles voltam a fazer parte do Império. Então, nos tornamos independentes temporariamente. Depois voltamos a fazer parte de um sistema monárquico, tá? E durante o período, né, da revolta, eles tiveram um governo autônomo, tá? Eles se autogovernavam. Né? E por esses 5 anos aí deu certo, ok? E uma outra revolta, né, essa no norte, uma outra revolta foi a revolta da Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, né, então a gente conhece então como Guerra dos Farrapos, né, que durou 10 anos, né, de 1835 a 45. Então foi um tempo maior de guerra, né, que aí foi no Rio Grande do Sul, tá bom? Você tem ali, eles também não aceitavam, né, qualquer presidente de província, tá? Que o regente determinasse, proclamaram a República Rio-Grandense, tá bom? E aí eles tiveram apoio dos argentinos e dos uruguaios. Então, olha só, gente. Primeiro você tem um país que luta, né, por um território, que no caso é o Uruguai. Depois você tem uma parte do país que luta com o Uruguai e com a Argentina. Olha só a questão, né, de relações políticas, né, como que é importante hoje. Né? Aliás, sempre foi importante. Né? E aí, essa República Rio-Grandense chegou até uma parte do estado de Santa Catarina. Tá? Só que eles também foram reprimidos. Tá? Também queriam aí se separar do restante do país. E o Diogo Antônio Feijó, que era então o regente único, como que fica nessa situação, gente? Ele tem, imagina um país do jeito que é hoje. Né? E aí, você pensa no Pará. Gente, se você não tem noção de geografia, ó, eu mostro no estado de São Paulo. Se você pensar do lado, se você estiver olhando para o mapa, né? Imagina que você está olhando para o mapa. Do seu lado esquerdo, você vai ter o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Tocantins, o Pará, tá bom? Segue a... esqueci do Goiás. Tá? Mas segue a linha aí subindo, tá bom? Se tiver alguém da geografia assistindo e eu estiver errado, me corrija, por favor, tá? Mas o Pará é um estado grande, gente. Ok? E aí, se é um estado grande que conseguiu, né, se libertar do poder, né, do regente, faz fronteira ali com a Guiana Francesa, o que acontece? Os franceses estavam de olho nesse território, tá? Aqui do norte e nordeste do país. Então, o Diogo Antônio Feijó poderia perder uma parte do nosso território do norte, tá? E com a revolta da Farroupilha, poderia perder o sul. Porque você tem dois lados, né, dois extremos do país que se desligaram do restante do país. Então, ele poderia perder esses dois territórios. Então, você imagina o Brasil dividido em 3 partes, 3 países diferentes, vamos dizer assim. Era isso que poderia acontecer. E aí, como ele não tinha, assim, aquele... o que ele não tinha era... as pessoas não reconheciam sua autoridade. Né? E o que ele fazia não era suficiente para poder conter as revoltas. Por isso que eu falei antes, né? No caso dele, ser um líder, né? Ele não mostra sua força. Se o líder ele não tem respeito nessas coisas, é muito fácil o país, né? Ou seja, um lugar começar uma revolta. Okay? E foi isso que aconteceu. Então você tem 2 revoltas aí, uma no norte e uma no sul. Né? Então, diante de tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai renunciar. Tá? Se ele era do lado dos moderados, né, os exaltados vão usar essa questão, né, das revoltas e da incapacidade dele de tomar decisões, de governar, e aí o que acontece? Vão usar isso contra ele e ele vai acabar
saindo do cargo, tá? Ele vai renunciar em 1837. E aí, quem entra no lugar dele, gente? O Araújo Lima, que é o segundo regente Uno, ok? Que ficou aí um pouco mais de tempo. Ai, peraí. Ficou aí 5 anos. 5 não, 3 anos, desculpa. Errei por 2, né? O Araújo Lima, ele ficou de 1837 a 1840, ok? Qual era a intenção dele? Governar com mãos de ferro, ser mais rígido, né? Poder conquistar o respeito das pessoas, das elites, mostrar que ele tinha capacidade para estar, né, no governo. Porém, ele começa enfrentando essas duas revoltas que aconteciam, né? A cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul. E aí, durante esses 3 anos, né, você tem mais duas revoltas que vão aparecer, que é a Sabinada, na Bahia, tá? E por que Sabinada? Porque quem estava à frente era o Dr. Sabino, então o nome dele levou aí, tá, o nome da revolta, ok? E essa Sabinada durou de 1837 até 1838, ok? Assim como a cabanagem no Pará, então eles também se proclamaram república, né? República Baiense. Então, gente, ó, você tem uma revolta no norte, você tem uma revolta no nordeste, que é aqui na Bahia, e você tem uma revolta no sul. 3 revoltas acontecendo, tá? Que também era que essa questão. Quando Pedro II, né, o Pedro de Alcântara pudesse assumir o trono, voltamos novamente a fazer parte do Império, ok? E a Balaiada no Maranhão, que foi de 1839 a 41, tá? E aí que entra aquela questão, né, da casa dividida, ok? Que eu comentei lá do Abraham Lincoln. Por quê? Você tem tanto os liberais, você tem tanto liberais quanto conservadores, tá? Na parte do Araújo Lima, né, o Pedro de Araújo Lima, agora você não vai mais ter os moderados e os exaltados. Você vai ter o Partido Liberal e o Partido Conservador. Tá? Com isso, esses dois partidos vão tomar forma. Então, você vai ter os liberais a favor, né, do não um governo, né, de um rei, ok? E você vai ter os conservadores que são a favor do rei. Então, você já vai ter esses dois partidos bem definidos, tá? E aí você tem uma parte da elite liberal, uma elite conservadora que não entra em nenhum consenso, e isso faz com que entre o povo lá do Maranhão se revolte, tá bom? Por quê? Né? Lembra do Abraham Lincoln, uma casa dividida não permanece em pé. Se você tem essas duas elites brigando, vai enfraquecer o poder local. Né? Independente de quem esteja no poder, vai enfraquecer todo aquele sistema de governo que tem ali. Então, eles vão conseguir fazer uma revolta, que também vão ser reprimidos, tá bom, gente? Tá? E diante de tudo isso, deixa eu baixar mais aqui. Ingrid, esses dois partidos tiveram influência da Revolução Francesa? Olha, depois da Revolução Francesa, tudo vai ter influência, né? Aliás, depois da Revolução Francesa, tudo, né, será influenciado a partir dela, né? Porque, ó, você vai ter antes um governo absolutista, ok? E aí, as ideias vão sendo divulgadas pelo mundo, tá? Qual que era isso, os ideais humanistas? Espera aí que eu vou chegar lá, tá? Você vai ter uma revolução que vai acabar com o estilo de absolutismo, né? Ou seja, eles querem a descentralização do poder. O Partido Liberal tinha o que você diz quando você diz que eles foram reprimidos. Espera aí que eu vou voltar. Espera aí que eu vou chegar lá também, então. Ó, acabando com a centralização do poder, né, você vai ter um novo estilo de governo, que no caso é a república. O que os liberais querem? Esse sentido de governo, tá? Descentralizado, autonomia para suas províncias. Então, sim, Caterina, o Partido Liberal ele vai ter influência da Revolução Francesa nesse sentido, sim, tá bom?
E o conservador, ele vai querer a monarquia, que seria o quê? Quando você tem o Congresso de Viena, que é a volta da demarcação do território europeu, né, seria, em alguns lugares, o retorno também à monarquia absolutista. Então, esses dois partidos, sim, eles têm influências da Revolução Francesa. Os ideais iluministas, sim, Gabriel, porque o que os iluministas vão pregar? Né? De nada. O que os iluministas vão pregar? Que a razão, não que ela está acima da fé, mas a razão ela é importante para explicar as coisas. Ok? Então, você não precisa mais da igreja apenas para te dar respostas. Certo? Então, esses ideais iluministas, da questão de você ter igualdade, né, a razão de explicar as coisas, também vão estar presentes aqui. Okay? Você vai ter, por exemplo, a presença da maçonaria aqui no Brasil. Tá? Que tem alguns desses ideais também, né? E, inclusive, na live de ontem, eu até não comentei, mas eles também tiveram presença, né? Marcaram sua presença na questão da abolição da escravatura, tá bom? Os ideais feministas. É isso. Okay? Então, o Partido Liberal vai ter esses ideais feministas. O conservador, não. Certo? Então, depois da Revolução Francesa, gente, as pessoas vão ser influenciadas, tá? Porque você vai ter produções, certo? Livros, artigos que vão ser produzidos, tá? E não esqueçam de uma coisa, por que nós chegamos a ter aqui também a nossa abolição, né, e as nossas revoltas? Porque a nossa elite ia estudar na Europa, tá? Ah, Ingrid, mas quando a família real veio para cá, ela trouxe faculdades. Sim, gente, trouxe faculdade, trouxe a medicina, trouxe direito, né? Mas uma coisa é você estudar aqui, outra coisa é você ir para a Europa e, né, ter contato com as fontes do Diderot, do Voltaire, do Rousseau, entendeu? Tá? Então, você vai ter contatos com pessoas bem mais próximas a esses pensadores, certo? Então, hoje, por exemplo, assim, uma coisa é você estudar sobre, né, uma pessoa famosa aqui no Brasil, né, que teve a contribuição muito grande no Brasil, ok? Outra coisa é você ir para um determinado lugar em que essa pessoa viveu e ter contatos, muitas vezes, com a fonte dele, né? Ou com pessoas que tiveram muito mais ligação com ele, certo? Então, você vai ter contato com pessoas que conhecem um pouco mais dele, né? Então, tem todas essas questões. Aí, respondendo a Nicole, quando você diz que eles foram reprimidos, o que seria? Gente, repressão é acabar com os focos de revolta, certo? Então, se você está começando a ter um levante, né, se você está querendo erguer a sua voz, vem o governo, no caso aqui seria a Guarda Nacional, tá, que já existia, e vai prender, se preciso vai matar, ok? Então, é isso. Ah, entendi. De nada, Nicole, tá bom? Então, quando fala-se em repressão, tá, os focos de regência, os focos de revolução aqui, né, as revoltas, desde aquelas que nós já vimos na outra aula, tá? Revolução Pernambucana, né, a Confederação do Equador, que nós vimos aqui. Então, todas as revoltas que quiseram se reerguer, lembra da Confederação, né, Mineira lá, né, do Tiradentes, todas as revoltas que vão acontecer para querer se libertar, né, de um tipo de governo, ou que seja para se libertar por um tempo e voltar depois, é sempre o governo que vai acabar com elas, certo? Vai mandar os seus guardas, vai mandar os seus soldados, e sempre ele que vai acabar com essas revoltas, para poder manter a ordem, certo? A questão é sempre essa, reprimir para manter a ordem, reprimir para mostrar quem está no poder, ok? É isso que eu estou querendo dizer, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Vou continuar. Então, se tiver, pode falar. Em questões da prova, assim, poderia cair muito essa coisa de ano? Tipo, porque eu não sou muito boa com datas. Uhum. Poderiam perguntar, em que ano aconteceu tal repreensão, por exemplo, em que ano aconteceu alguma coisa específica? Olha,
normalmente não se cai isso em prova. Né? O que pode acontecer? No ano tal, né? Por exemplo, vamos pensar na Revolução Francesa, que é uma data, né, que a gente lembra mais. Né? Eles vão, por exemplo, pensar, escrever assim, né? Em que ano aconteceu a Revolução Francesa? Né? Mas eles vão dizer que no ano de 1789, né, a França estava passando por um período, né, de um tipo de governo, eles podem perguntar o tipo de governo, né? Um tipo de governo de centralização do poder, né? As pessoas se revoltaram para mudar o tipo. Então, eles vão te dar o ano para você ter noção do que ele está falando. Eles não vão perguntar para você em que ano aconteceu, mas eles vão te dar o ano para você pensar, bom, 1789, na França, e aí vão dar algumas coisas para você pensar sobre um contexto, tá? Normalmente, eles não perguntam ano, ok? Por isso que, não sei se eu já falei, mas quando vocês têm textos ou fotos, né, nas provas de humanas, prestem atenção nas legendas, tá? Porque a legenda ela vai falar alguma coisa de algum século ou algum ano específico. E aí, essas legendas são importantes para você pensar, né, o que está acontecendo. Então, ele pode dar, por exemplo, uma foto, né, da liberdade feminina, né, na França, que é aquela mulher que está com o seio à mostra, ela está com a bandeira, né? E aí, ele vai falar, fulano de tal, nananã, e dá um ano. Então, você olhando isso, vendo essa mulher, vendo a bandeira da França, vendo pessoas, né? Então, você já vai começar a lembrar de que aconteceu alguma coisa na França que trouxe uma mudança, certo? A mesma coisa, se você vê o quadro do Grito do Ipiranga, tá? Que tem vários cavalos, assim, e um deles em destaque com a bandeira, tá? Aí, às vezes, não vai, né? Ele vai estar lá, Dom Pedro, tá lá, Grito do Ipiranga, quadro de plano de tal, ano tal. Então, com essas legendas, você já vai começar a pensar, bom, Grito do Ipiranga, a gente lembra do hino nacional, né? E aí você vai começar a fazer as ligações, né? É isso que eu falo, né, que eu já falei em algumas aulas, de você desenhar a questão. Tá? Nas exatas, você vai colocando número, né? Nas humanas, desenhar a questão é você puxar tudo que você conseguiu, né, lembrar daquele assunto. E aí você, né? Então, pensando nisso, bom, o Grito do Ipiranga foi Dom Pedro, o que aconteceu? Proclamação da independência, né? Então, você vai fazendo essas ligações. Né? Não terminamos a independência em 1822, mas a República só foi em 1889, então, por exemplo, nós mudamos de governo. Então, esses links, né, essas associações é que ajudam a gente a responder as questões nas provas, tá? A Lorena perguntou assim, mas aí, tem o golpe da maioridade também, né? Sim, porque depois de tudo isso, é que nós vamos ter o golpe da maioridade. Por quê? Enquanto tem essas regências, né, a prima e a Muna, você vai ter o Pedro, né, de Alcântara crescendo, ok? E aí, gente, o que acontece? Lembra que eu falei que os liberais, eles estão a favor, né, da não intervenção do Estado, né, daquele poder descentralizado? Olha só, eles vão começar a querer que o Pedro de Alcântara, então, né, se torne maior para que ele possa subir. Então, eles vão entrar em certa contradição com o que eles próprios acreditam, né? Porque senão os conservadores iam continuar no poder, né? Outras revoltas poderiam acontecer, ok? Né? E aí é onde acontece o golpe da maioridade que a Lorena perguntou aqui. Então, o que você vai ter em 1840, por exemplo? Né? O golpe da maioridade. Em julho de 1840, o Pedro de Alcântara tinha 15 anos incompletos. E aí, então, esse golpe da maioridade é para que ele possa tomar conta do país, para que ele possa assumir o trono, assumir o governo, ok? Só que, gente, ele ainda é uma pessoa, ele é novo, né? Então, os ministros que estão ali por volta, né, ao redor dele, é que vão né, ajudá-lo a tomar suas decisões. Então, se você é novo, precisa de ajuda, é muito fácil de ser influenciado, ok? E isso, né, para que o Brasil tome, né, outros rumos, vai ser muito mais fácil, tá? Para eles conseguirem, né, ir moldando o país assim, à medida do jeito como eles querem.
tá bom? Então, aí, em 1840, você vai ter o golpe da maioridade. Tá? Aí tem um quadro de Debré, né, que é a aclamação do jovem Pedro II como imperador. Okay? Então, se aparecer, por exemplo, uma questão desse quadro, né, de acordo com o quadro, né, do pintor Jean-Baptiste Debré, aclamação do jovem Pedro II como imperador do Brasil, fale sobre o contexto da época. Isso é uma questão que pode cair, por exemplo, tá? Porque ele te deu uma figura, te deu uma legenda, e aí pedindo para você falar do contexto, ok? Então, assim, ele vai assumir, né, em 1840, depois de 4 revoltas que aconteceram, né, 2 regências trina, 2 regências una, ok? Pessoas que não tiveram força para conter essas regências, certo? Então, ele vai assumir o país diante disso, né? Um banco que a família dele trouxe em falência, então ele vai ter que reerguer isso aí, ele vai ter que mexer na economia, ok? Então, o Dom Pedro II, agora, ele vai ter um trabalho grande, certo? Na manutenção do Estado brasileiro, né? A questão de revoltas, a questão da escravidão. Então, assim, ele é a amostra, né? Ele é, a partir daí, é que nós vamos ver que os dias, né, da monarquia estão contados, tá? Por conta, por exemplo, da imprensa, que eu falei que foi muito importante, né? Eu vou ver se eu consigo trazer algumas fotos, mas também é mais difícil vocês encontrarem na internet, né? O Dom Pedro I é retratado como mais novo, aquele ar de seriedade. O Dom Pedro II não, é retratado como velho, como uma pessoa, sabe, alienada, sabe, distante de tudo. Então, assim, a, a imprensa, né, ela vai fazer muita ironia com ele, muitas charges, é isso que eu quero dizer, charges, né? E, gente, uma imprensa que faz charge com o seu governo, né, vai começar a desprestigiar esse governo também, a figura dele, né? Então, assim, é a partir daí que você vê que a monarquia está com os dias contados no Brasil, tá? É questão aí de 59 anos, 59 anos, né? Mas ele vai passar por muitas situações, entre elas a abolição da escravatura. Lá, essas charges são maravilhosas. Exatamente, gente, essas charges são incríveis, né? Tem ele no foguete, né? Sentado no foguete. Então, assim, a imprensa, ela tem um poder muito grande nesse sentido, tanto de trazer você, né, o ponto de vista do seu governo, como fazer com que você, né, pense diferente do governo, né? Não é diferente hoje, lembre-se de hoje, né, da nossa imprensa, ok? Então, gente, com isso a gente termina, né, a nossa aula de hoje. Ó, terminamos mais cedo hoje, né? A nossa aula de hoje, né, a aula parte 2, né, do fim do Pacto Colonial. Né? Então, olha só, recapitulando aqui, hoje eu consegui recapitular, né? Então, nós vamos ter a questão do Dom Pedro I, né? Depois que o pai dele volta para Portugal, ok? O Dom João. Então, ele volta para lá, fica, né? O Pedro I fica aqui, ok? Para ele mostrar que ele pode ser um bom líder. Então, ele vai bater de frente com Portugal, ele vai, né, se desligar, né, do governo português, ok? Então, nós somos agora independentes, nós continuamos na monarquia, ok? Revoltas que acontecem no nosso país, que vão estremecer um pouco na questão do tipo de governo, né? Independências que acontecem na América Espanhola, no Haiti, né? Lembra que o Haiti foi uma revolta de escravos, okay? Levante popular. Então, tudo isso vai começar a mexer, né, com a nossa elite. Né? Já pensou se os nossos escravos se revoltam? Né? Coitado da elite, né? Vamos dizer assim, porque os escravos eram em muito maior número. Okay? Então, essa questão de sempre dominar o outro para poder, né, mostrar o poder, ok? Nós também temos aí ele fazendo comércios, né, com a Inglaterra, os Estados Unidos investindo no comércio aqui, ok? A Inglaterra fazendo suas pressões para conseguir fazer o comércio também conosco, ok? Você vai ter, então, ele voltando para Portugal, deixando o filho dele, e as nossas revoltas, né? A Cabanada, a Sabinada, né? A revolta, a Guerra dos Farrapos e tudo mais, e tudo isso também mexeu com, né, os nossos governos aqui, as regências, né? Ok? Que
diante dessas revoltas, os nossos governantes não conseguiam manter, né? Não conseguiam reprimir, né? Tanto que os farrapos durou aí 10 anos, ok? Então, são esses tipos de situações que vão acabando um pouco com a força do governo, né? Deixando ele desacreditado, certo? Isso que eu estou querendo dizer. Né? E a questão dos partidos políticos, ok? E com a segunda regência única, você já tem o partido conservador e o partido liberal muito bem formado. Né? E a partir daí, depois de anos, você, né, terá outros partidos que vão surgir. Okay? Mas esses dois, né, são os pioneiros, né, a favor da monarquia e contra a monarquia. Tá? E aí, diante, né, do golpe da maioridade, você vai ter pessoas que vão estar ajudando o Dom Pedro II a tomar as decisões, né, para o seu governo. E com a monarquia com os dias contados praticamente, tá bom? Então, gente, né, o título da aula é Fim do Pacto Colonial, né, é isso que eu ia falar. Né? O que acontece, então, né, com a nossa independência? Você pode agora fazer comércio com outras nações, né? Aliás, não só na independência, antes da independência, né? A abertura dos portos, certo? A abertura dos portos com a vinda da família real foi importante por isso, porque nós agora podemos fazer comércio com outras nações. E aí é o fim do pacto colonial. Então, tudo isso que nós vimos, desde a vinda da família real para cá até o golpe da maioridade, né, foi o que o fim do pacto colonial trouxe para nós, certo? Então, comércio com outras nações, ok? E a influência, né, dos pensadores europeus aqui, ok? Como, só para terminar, né, assim, como eu falei, já falei com vocês, eu não lembro se eu falei na live ontem, mas assim, a nossa elite vai estudar fora. Então, se você vai estudar fora, você tem contato com os pensadores de lá. E aí você traz essas ideias para cá. Okay? Por isso que o processo de abolição demorou um pouco mais. Tá? Porque você tem os filhos que são a favor e os pais que são contra. Então, tem esse embate. Okay? Então, assim, essas influências da Revolução Francesa que nós sofremos, que nós tivemos, é por conta dos filhos da elite que foram para lá e trouxeram essas ideias para cá. Ok? Gente, mais alguma dúvida que vocês tenham? Algum comentário que vocês queiram fazer? A minha câmera não funcionou de novo, desculpa, não sei o que está acontecendo, me perdoem. Outra coisa, os slides eu vou postar para vocês essa semana. Alguma dica para amanhã? Ó, leiam a questão. Eu estou rindo, gente, pelo seguinte, porque muitas vezes as questões de humanas, na hora que você chega nelas, você está cansado, né? E são textos, né? Elas não têm tido assim muita imagem, ok? Então, leiam a questão devagar, ok? Pensem no que vocês estão lendo, leiam as referências, tá? Começa por humanas, pode ser, Caterina. Né? Leiam, por exemplo, se tem um texto, presta atenção naquela referência que ele está te dando, tá? Você lê o texto, começa a pensar, ele está falando sobre isso. Então, o que eu lembro disso? Tá? Para você poder responder, ok? E a dica que eu tenho para dar é essa, gente. Não tem, assim, uma dica. Né? Professora, teria como trazer algumas charges para a gente trabalhar nela? Tem. Tem como trazer alguma charge, sim. Tá bom? A hora que a gente falar desse segundo reinado, né, vai dar para trazer charge, porque, olha, são bastantes. São bastante, são bastante. Então, gente, outra coisa. Os slides eu estou terminando, porque eu tive que refazê-los, tá bom? Então, eu estou terminando. Tá? Então, serão bastante, ok? Porque dividi a aula em duas partes, né? Então, serão bastante. Tá bom? E aí, eu fico em dia com os slides, né? Com vocês, tá bom? Eu estou aí preparando a aula, ajudando, né, filho de duas amigas para fazer as lições, né, da escola deles, e preparando os slides. Então, o negócio está corrido, tá bom? Mas, essa semana eu já posto. Gente, imagina, eu que agradeço, Jéssica. Obrigado vocês, gente, por em pleno sábado nublado, nós estarmos aqui, ok? Obrigado vocês por estarem ali. De nada, né, Dina? Um prazer estar aqui. Desculpa se às vezes eu paro, eu erro, gente, eu fico nervosa pra caramba, tá? Tô tentando falar mais devagar, então se eu continuar falando rápido, vocês me parem, tá bom? Mas é isso, tá?
Aula top. Obrigado, Vitor. Tá? Então, gente, ó, terminei. Né? Obrigado. Que bom que tá tudo bem, né? Terminei aí um pouquinho antes, então vocês têm tempo de descansar para a próxima aula. Então, gente. Imagina, obrigado você, Maria Vitória. Então, bom fim de semana para vocês, bom restante de aula, bom simulado para vocês amanhã, tá bom? E como eu falei, de nada, imagina, como eu falei, gente, cansou? Para, dá uma pausa, vai no banheiro, se estica, sabe assim, os exercícios, oxigena o cérebro. É isso que é importante. Oxigenar o cérebro para vocês conseguirem voltar e conseguir pensar. É mais uma dica que eu dou para o simulado, inclusive quando vocês forem fazer o vestibular, tá bom? Gente, beijo para vocês, bom fim de semana e até mais. Qualquer dúvida, qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp, beleza? Obrigado vocês. Beijo, tchauzinho. Tô saindo.